sem sabor na letra que o compositor cantava. Versos ritmavam a canção como se russa desenhassem uma roleta e o peito se despedaçava. Era saudade, uma música cinzenta, acordes dissonantes desencontrados. A água límpida do rio ficou barrenta e o instrumento do Senhor desafinado. Soavam tristes do violão, palavras sem sabor na letra que o compositor cantava. Versos ritmavam a canção como se russa desenhassem uma roleta e o peito se despedaçava. Era saudade. Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto, que eu possa acompanhar-te, onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Quanta ilusão, quanto me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te alegria e esperança, sem que nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer a pedra, a lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita, sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo do céu guiando-nos os passos, e que, atendendo à semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho, e estiver entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me deis tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas, no anseio de seguir-te, quero o trabalho apenas. Dá que eu seja contigo onde estiveres, uma rósea de paz, que eu seja alguém sem destaque e sem nome, que se ouviu no bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravos reclamar minha tarefa e o coração, não me largues ao susto em que me leie, ajuda-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeia. Entre bênçãos de fé e preces de perdão, não consintas que eu volte ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto, dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo, longe de minhas horas desagradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando o amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Chico Xavier, pelo espírito de Maria Dolores, Uberaba, 3 de junho de 1972.
Boa noite, senhoras e senhores, boa noite, caros telespectadores, internautas. Estamos aqui começando mais um programa Eu Canto e Conto, Arte, Cultura e Entretenimento. Abrindo com esse texto maravilhoso de Maria Dolores, do Espírito de Maria Dolores, psicografado por Chico Xavier em 1972. Mãos Marcadas. Belíssimo texto. E figurinha carimbada aqui no nosso programa, meu avô paterno, José Ribeiro. Grande poeta que sempre deixa a dele. Já em tempos antigos, década de 50, 60, ele reclamava dos tempos altos, dos preços altos, né, e da carestia. E tem um poema dele muito legal chamado Boas Festas, que ele fala disso, que eu quero falar. Boas festas. Sendo mais que perfeito no julgar, na onipotência do seu trono augusto, nunca deixou ninguém a separar. Todos têm para o mestre o mesmo custo. Eu também sou cristão, mas de falar o que é real, o que é vero, não tenho susto, pois a separação irei mostrar que o Cristo desta vez vem sendo injusto. O preço dos pirões que era de cá, há muito se fazendo de santinhos, subiu, chegou no céu e ficou lá. Será reza, meu Deus, dos tubarões? E o que faz, dando apreço a tal precinho, quem do templo tangeu os vendilhões, que não tange do céu este mocinho? Corrige-se justiça, Senhor, um Deus não erra. Enxote Jesus Cristo, malandreco, metendo-lhe o chicote no focinho, e mande que ele desça para a terra, não deixe este pilantra aí no céu. Boas festas, estou a recebê-las, grafada nos cartões, só para ler. Boas festas, Senhor, como hei de tê-las, enquanto este pilantra não descer? É isso aí, boas festas, poema de José Ribeiro de Almeida, meu finado avô paterno, que, como eu disse, já é figura carimbada aqui no nosso programa. Ele é assistente social, é médium, trabalhador espírita, passista, trabalhador do Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, Serrinha, Bahia. Estamos falando aqui do nosso amigo Oswaldo Coutinho, nosso ilustre convidado da noite. Boa noite, caro Oswaldo. Boa noite, Caruso. Boa noite a todos os telespectadores e internautas que nos assistem. Conforme eu lhe falei no convite, eu elegi um tema, porque o tema espírita é muito vasto, né? E elegi um tema para que a gente falasse sobre ele durante a noite, que é a reencarnação. Em primeiro lugar, uma dúvida que para muito sobre a cabeça das pessoas. Qual a diferença entre ressurreição e reencarnação? A reencarnação não é algo criado pela doutrina espírita. Ela existe desde a Índia, a China, a Pérsia, a Babilônia, principalmente naquele período em que o processo palingenésico, ou seja, o retorno da alma em outro corpo feito especialmente para ele. A diferença de reencarnação para a ressurreição é que a ressurreição dá uma ideia de que um corpo que já está tecnicamente extinto, ele possa retornar para que o espírito possa continuar a viver naquele corpo que não existe mais. E a reencarnação é a volta do espírito em outro corpo feito especialmente para ele, para que ele possa continuar o seu processo evolutivo. Então, a ressurreição é uma ideia de que esse corpo possa retornar. A ressurreição, ela pode ser mais atribuída a Lázaro, porque naquele processo da catalepsia ou letargia, nós acreditamos, nós espíritas, que Jesus dirigiu um fluido magnético poderoso pela sua condição espiritual de ser o governador do planeta Terra, restituindo as forças psíquicas de Lázaro. Então, a ressurreição está mais ligada a Lázaro, como também a filha do chefe da sinagoga, Jairo. Mas a reencarnação é a volta do espírito em outro corpo.
A doutrina espírita nos mostra que Deus deixa a porta aberta para que o espírito calceta, renitente no mal, tenha a oportunidade de retornar em um outro corpo e trabalhar a sua evolução, que não existe uma pena eterna, que por mais que você erre, que por mais que você tome decisões errôneas, a lei é de amor. E se a lei é de amor, a reencarnação é uma porta aberta para que o espírito retorne e utilize outro corpo feito especialmente para ele, para que ele possa continuar a sua evolução. Nós vemos no Evangelho o exemplo de João Batista. Para nós espíritas, João Batista é a reencarnação do profeta Elias, que naquele período de Elias, ele era um médium, um sacerdote, e que houve um contato com alguns seguidores do rei Baal, que naturalmente naquele período se disputava para ver quem era o mais querido, o mais protegido dos deuses, e Elias acreditava no Deus único e Baal acreditava, os seguidores de Baal acreditavam em vários deuses. Então Elias pediu que colocasse lenhas para que os seguidores de Baal fizessem pegar fogo naquelas lenhas. Aqueles seguidores se reuniram, mas não conseguiram fazer com que o fogo acendesse naquelas lenhas. E Elias pediu que molhasse as lenhas, e ele, através do seu magnetismo, através de um fenômeno chamado efeitos físicos, que a doutrina apresenta como efeitos físicos, utilizando do ectoplasma do médium. O ectoplasma é algo que possibilita que o médium utilize e faça o processo do efeito físico. Ali seria uma combustão, onde as madeiras pegaram fogo. Então, quando houve o fracasso dos seguidores de Baal, Elias ajoelhou-se e pediu ao Deus único que aquelas lenhas acendessem. Houve uma combustão e pegou fogo. Elias, naturalmente, para poder mostrar naquele período que tinha realmente aquele poder, porque ele era médium. As escrituras narram que Elias era médium. Então Elias tinha que mostrar o Deus único acendendo o fogo, mas ele não teria que decapitar aqueles 450 seguidores desse Deus Baal. Só que ele pediu que decapitasse aqueles seguidores, aquelas 450 pessoas, mas como que a lei é de causa e efeito, pelo processo reencarnatório, ele reencarna na figura de João Batista, que teve a cabeça, a pedido de Salomé, em uma bandeja para entregar à sua mãe. Teve a sua cabeça em uma bandeja, que a sua mãe, Herodias, tinha um caso com Herodes Antipas, que era irmão de Herodes Filipe. Então, naquele momento, naquele conúbio conjugal entre irmãos, João Batista não aceitava aquela união, porque estava indo de encontro às leis de Deus. Herodes Antipas aceita o pedido de Herodias, Herodias pede a Salomé para pedir a cabeça de João Batista em uma bandeja. Quando Salomé pede a cabeça de João Batista em uma bandeja, ele pratica o ato de aniquilar a vida de João Batista. Mas isso, pela lei de causa e efeito, foi um processo natural. Na figura de Elias, ele pediu que decapitasse aquelas pessoas. Ele reencarna como João Batista e passa pela mesma provação de perder a cabeça. Bom, vamos lá. Em quais fundamentos se baseia o Espiritismo para afirmar que a reencarnação existe, que ela é efetivamente real? Quais são os fundamentos que a doutrina espírita usa para afirmar a teoria da reencarnação? Cientificamente, pelos laboratórios acadêmicos, ainda não foram totalmente aceitos à reencarnação. Nós tivemos no século XX Ian Stevenson e também Barney G., que foram estudiosos que estudaram mais de 5.000 casos de reencarnação. No Brasil, nós temos José Guimarães, que estudou, Hernani Guimarães, ratificando, que estudou a reencarnação e tem um livro, Reencarnação no Brasil. Só que a reencarnação, como eu falei, ela vem de há muito tempo, com o nome de paligenesia,
que fora da Grécia Antiga, que estudava-se que a alma poderia retornar, mas naquele período estava com uma metempsicose, ou seja, uma alma, um espírito retornar Alma em um e animal. espírito são Alma a mesma coisa? São a mesma coisa, mas enquanto está encarnado é alma, enquanto está desencarnado é espírito. Quando eu estou ligado a um corpo, eu sou a alma, porque eu estou reencarnado. Mas quando eu estou no mundo espiritual, desligado do corpo físico, eu sou espírito. Então, a reencarnação, ela vem de há mais de 10 mil anos antes de Cristo, que se acreditavam na seita na teoria da reencarnação. A reencarnação estava nos postulados da Igreja, até o segundo concílio de Constantinopla, em 553, quando Teodora, uma filha de um domador de ursos, aproxima-se do imperador Justiniano, que apaixonou-se ferozmente por aquela jovem, chamada Teodora. Teodora era uma antiga meretriz. Ela era uma mulher equivocada. Mas quando ela se aproxima de Justiniano, imperador, ela pede que ele mande matar 500 prostitutas para poder não ficar ela no seio do poder, porque agora ela estava sendo esposa de Justiniano, e aquelas mulheres pudessem causar algum incômodo à sua figura pública. Então ela pede a Justiniano que tire a reencarnação dos códigos da Igreja. E no segundo concílio de Constantinopla, o Papa Virgílio, porque não foi a Igreja e não foi o Papa Virgílio que tirou a reencarnação dos códigos da Igreja, e sim Justiniano, que impôs esta questão para poder minimizar o constrangimento de sua esposa, que era uma antiga meretriz, e que pediu que assassinasse mais de 500 meretrizes, e como que ela não queria passar pela prova da reencarnação, ela pede que tire a reencarnação dos postulados da Igreja. Mas até 553, a reencarnação fazia parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Qual a finalidade da reencarnação? Por que o espírito reencarna? É evolução. No livro dos Espíritos, na questão 166, o ínclito codificador Allan Kardec interroga as entidades venerandas. Qual a finalidade da reencarnação? E ele responde, é uma oportunidade que o espírito tem, os espíritos superiores respondem, para que possa recomeçar, para que possa continuar uma trajetória, para que possa continuar aquilo que ainda ficou por fazer. Então a reencarnação, ela tem esses objetivos: expiação, você pagar o mal que você fez em uma outra existência; progresso, você continuar a evoluir cada vez mais, até alcançar a plenitude, o nirvana, o samadhi, e chegar à condição de um espírito puro. Mas só pela prova material, voltando a um novo corpo, é que ele consegue essas metas. Porque no mundo espiritual, o espírito evolui, mas é na existência física que ele passa por esse laboratório, na família, com os amigos, com as pessoas que ele convive, para que ele possa crescer. Existe uma espécie de provação, uma espécie de castigo na reencarnação. É castigo, não sei se seria bem a palavra, mas... Eu acredito que seja oportunidade. Castigo, não. Eu acredito que seja uma oportunidade de recomeçar. Porque seria castigo se não voltasse, se não reencarnasse. As penas eternas, o fogo eterno. No livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, publicado em 1865, essa obra retrata o céu e o inferno pagão, onde os anjos ficam com os seus espetos, furando aquelas pessoas que erraram, abrindo os tampões, e aquelas pessoas sentindo o fogo arder, a brasa queimar. É o inferno de Dante Alighieri. Então, ali, a doutrina espírita apresenta que não existe, na nossa concepção espírita, no nosso pensamento espírito, não estamos aqui para violar o pensamento do outro. Estamos aqui para mostrar a nossa forma de pensar, a nossa forma de entender a vida. Muitas pessoas pensam diferente, é natural. Nós temos que respeitar. Mas na nossa convicção espírita, não existe um inferno eterno, pagão, em que os anjos ficam vendo o suplício daqueles que erraram e que fizeram mal. E nem as crianças no eterno limbo, que ficam sem
sem ter o que fazer naquela ociosidade eterna. Para nós espíritas, a reencarnação, como na questão 166, é a volta do espírito em outro corpo para que ele possa estabelecer metas e crescer e encontrar Jesus. Normalmente o espírito ele reencarna no meio de pessoas ou melhor, de pessoas e espíritos com os quais ele já conviveu em outras reencarnações. Isso é comum. E por que isso acontece? Isso é comum. Até os animais reencarnam no mesmo seio familiar. Aquelas pessoas que perdem cachorrinhos, que perdem gatos, tenham a certeza que eles retornam com aquele seu psiquismo que animam outros animaizinhos e que retornam para aquele seio familiar. Chico Xavier tem um exemplo da sua cachorrinha, salvo engano, boneca, que faleceu, desencarnou, e que outro cachorrinho surgiu e veio abraçando o Chico, beijando, e as pessoas disseram, olha, boneca voltou. Então, é a lei de amor. Nós reencarnamos no mesmo seio familiar, porque a família é o laboratório divino. É na família que se consegue vencer obstáculos. Em grupos familiares, ninguém nasce à toa. Antes de reencarnar, há uma programação espiritual. No livro Os Mensageiros, de André Luiz, retrata com muita propriedade essa questão das programações espirituais, dos construtores espirituais. Há uma programação. Você irá nascer em Serrinha, você irá nascer em tal família, com tais espíritos que faliram em reencarnações anteriores e que necessitam retornar juntos para poder resolverem juntos aquelas pendências que não resolveram em existências transatas. Então, nós reencarnamos no mesmo seio familiar. Ninguém nasce à toa. Chico Xavier tem uma mensagem que fala que cada um nasce na família certa, no momento certo, na oportunidade certa. Então, nada é à toa. Os grupos familiares existem, as verdadeiras famílias são espirituais e não as materiais, porque as materiais se destroem quando o corpo vai para o túmulo. As espirituais se perpetuam nos espaços, constituem grupos de espíritos que ajudam aqueles que ficaram na retaguarda a evoluírem cada vez mais. Então, são as famílias ligadas pelo vínculo maior, que é o amor. Porque a matéria se destrói, vai para o túmulo. A vida orgânica cessa, mas a vida espiritual, que é a eterna e imortal, esses espíritos se encontram e continuam a trabalhar. No livro Voltei, do espírito Frederico Figner, que ele usa o pseudônimo de Irmão Jacó, ele fala que ele desencarna e que no mundo espiritual ele encontra Carrie Bachutel, Eurípides Barçanufo, ele encontra Viana de Carvalho e muitos espíritos que trabalharam no seio da doutrina espírita, mas que continuam no mundo espiritual, zelando também pela doutrina espírita e ajudando na evolução da humanidade. Então, são grupos afins. Como também existem grupos afins para poder destruir, para fazer a maldade, para incentivar o crime, para incentivar a drogadição. São afinidades. Cada grupo se une pela sua afinidade. Você falou que existe uma programação espiritual. Mais ou menos quanto tempo demora entre uma encarnação e outra? Isso o que é que determina o tempo que o espírito vai passar até reencarnar? O tempo para uma nova reencarnação é muito variável. Tem espíritos que têm reencarnações compulsórias. São aqueles que desencarnam e imediatamente retornam, porque fizeram tanta maldade, fizeram tanto mal. Um espírito que planejou uma bomba atômica, um espírito que planejou um ato terrorista, um homem-bomba. Ele chega no mundo espiritual em uma situação tão deprimida que ele não tem condições de entender aquele processo espiritual, não tem condições de ter um despertamento. E a espiritualidade, pelos construtores espirituais, como eu falei nesse livro, Os Mensageiros, de André Luiz, retrata essas questões. Então, aqueles espíritos que trabalham no processo reencarnatório, contribuem, agilizam aquela reencarnação para que eles voltem quase que imediatamente, porque se não houvesse essa caridade, se não houvesse essa bondade divina, eles enlouqueceriam com as suas torturas praticadas, com os seus atos praticados. Então eles retornam quase que imediatamente nessas reencarnações compulsórias para que no corpo possam passar pelo processo da lei de causa e efeito
e quitarem-se com aqueles atos praticados erroneamente. Mas o tempo para uma reencarnação varia. Tem espíritos que passam 500 anos no mundo espiritual. Tem um livro de Bezerra de Menezes, chamado Leonel e os Judeus, pela médium, salvo engano, Ivone do Amaral Pereira, quando ela retrata aquele grupo de judeus que ficaram naquele processo da Inquisição praticado pela Espanha e por Portugal, principalmente em 1500, no século XVI, ou em 1400, no século XV. Esse grupo de espíritos vieram reencarnar no ano 2000. Eles passaram quase 500 anos com a mente cristalizada no mal, com a mente cristalizada nas maldades que fizeram com eles. Então, aqueles inquisidores, ou inquisitores, reencarnam, e aqueles espíritos que foram castigados, perturbados, destruídos suas vidas pela Inquisição, que não reencarnaram, ficaram 500 anos no mundo espiritual, buscando as suas vítimas. E no livro vem o desenrolar, que eles encontram aqueles espíritos que prejudicaram, até ter um reajustamento dessas almas que se uniram, que criaram débitos entre elas. Mas existem reencarnações que duram 70 anos, 100 anos, geralmente em torno de 70 a 100 anos. Mas existem espíritos que ficam 1000 anos no mundo espiritual. E tem outros que retornam quase que imediatamente pelo processo da reencarnação compulsória. Ok. Meu querido diretor, Marcos Marques, um comercial, por favor, irmão. Colégio Dominion, formando pessoas, compartilhando histórias e transformando o mundo. Foi com esse conceito que o Colégio Dominion tornou-se referência na Bahia, com alto índice de aprovação no Enem e em diversos vestibulares, sendo hoje orgulho da região cisaleira. Com professores e profissionais altamente capacitados, o Colégio Dominion garante ao seu filho educação da mais alta qualidade. Colégio Dominion, formando pessoas, compartilhando histórias e transformando o mundo. Nadel Autoservice, seu veículo nacional importado, está em ótimas mãos. Profissionais altamente treinados e equipamentos de última geração garantem a qualidade dos serviços prestados naquele precinho. Traga o seu veículo para a Nadel Autoservice. Farmácia Almeida, preço baixo é aqui, com 3 endereços em Serrinha, para melhor servir. A Farmácia Almeida dispõe de um vasto estoque de medicamentos de marca, genéricos e similares, além de perfumaria, fraldas e muito mais. Tudo isso com atendimento personalizado, com os melhores preços da cidade e 3 lojas para você. Confira você também. Farmácia Almeida, preço baixo é aqui. Tradição, experiência e qualidade são os pilares da Escola Educandário Natureza Moranguinho. Nossa missão há 30 anos é tornar o ambiente escolar mais aconchegante e familiar, permitindo que seu filho desenvolva habilidades e conhecimentos sem perder o mais importante nessa caminhada, sonhar e ser feliz. Junto com o sistema SAS de ensino, avançamos ainda mais, qualificando nossa equipe, inovando a metodologia sem perder nossa maior ferramenta, o amor. Escola Educandário Natureza Moranguinho em Serrinha, tradição, experiência e qualidade. Ótica Focus, tecnologia de primeiro mundo, oferece a você produtos da mais alta qualidade. Em Serrinha, Barrocas, Araci e Caldas do Jorro, você conta com atendimento personalizado para fazer com segurança seus óculos de grau ou esportivo. Óticas Focus, a tecnologia do primeiro mundo está perto de você. Venha conferir. É isso aí, pessoal. Estamos de volta. Mandando um alô aqui para Lisandra Ribeiro Barbosa, Júnior Mascarenhas, Paulo Ribeiro, Milson Oliveira, Márcio Oliveira, pessoal acompanhando a gente aqui. Mandar um alô também para o pessoal da MK Estúdios Digitais, as pessoas de Moisés e que um grande abraço, apoiadores aqui do nosso programa. Drogaria Star, você inteiramente protegido, a melhor drogaria de Biritinga. E Farmacenter, a melhor farmácia de Irecê, Bahia. Um grande abraço para Genilson Lerim. Amigo Oswaldo, estamos de volta.
Eu já ouvi falar que o espírito às vezes escolhe onde e como reencarnar. Em quais situações isso acontece, se é que é verdade? É verdade. É verdade. Eu gostaria de trazer o exemplo do espírito Joana de Cusa. Esse espírito do cristianismo primitivo foi contemporânea de Jesus. Teve a oportunidade de ouvir Jesus falar no Monte Tabor, no Lago de Genezaré. Teve a oportunidade de conhecer Jesus e pedir para segui-lo, para estar com Jesus. Joana de Cusa, ela vai desencarnar no ano de 66, quando recrudesciam as perseguições de Nero aos cristãos, porque ele estava procurando quem fora o culpado do incêndio de Jerusalém. Então, Joana de Cusa desencarna no ano de 66. Ela vai reencarnar no México, na figura de Joana Inês de la Cruz. Ela escolheu. Ela reencarna com a mesma fisionomia, com a mesma estatura física e com as mesmas aptidões para servir Jesus. No México, ela é escritora. É uma das maiores escritoras da língua hispânica. Ela se dedicou-se àquelas pessoas que sofriam da tuberculose, da hanseníase, dedicou a sua vida a servir aos menos favorecidos. De Joana de Cusa, ela reencarna como Joana Inês de la Cruz. E vai reencarnar na Bahia na figura de Joana Angélica de Jesus. Em 1761, na cidade de Salvador. Ela será a abadesa do convento da Lapa, que naquele processo de guerras, de libertação, de independência do Brasil e da Bahia, ela desencarna por uma baioneta de um soldado português na porta do convento da Lapa, em 1822, para poder defender aquelas mocinhas da tirania dos soldados portugueses. Então ela escolheu. Ela reencarnou como Joana de Cusa. A sua condição espiritual de estar em contato com Jesus permitiu que no mundo espiritual ela dissesse, eu vou reencarnar como Joana de la Cruz. É isso que eu ia perguntar. Existe parte do princípio que é um privilégio, vamos dizer assim. Não diria privilégio, diria méritos. Porque quando você alcança uma envergadura espiritual, você pode ser o construtor do seu destino, que é diferente dos espíritos menos felizes, que não têm esta oportunidade. Há os construtores espirituais que mapeiam e fazem a programação dessas encarnações. Mas os espíritos nobres já têm condições morais de organizar a sua reencarnação. Então, aqueles espíritos superiores, que nós chamamos de espírito de escola, podem sim escolher aonde e como reencarnar. É verdade que existem almas gêmeas, espíritos que estão sempre reencarnando juntos e vivendo histórias de amor ou histórias não necessariamente de amor, mas estão sempre juntos, reencarnando juntos em diversas reencarnações? Sim, existem, mas não almas gêmeas no sentido de almas iguais, mas almas afins. Aqueles espíritos que têm as mesmas aptidões, que têm o mesmo gosto, que têm a mesma afinidade, que gostam do belo. São almas que têm a mesma sintonia espiritual. Nós podemos citar o senador romano Públio Lentulus e sua esposa Lívia Lentúlia. São almas afins. Nós poderíamos citar também do livro Renúncia, o espírito Alcione, que pede para reencarnar para ajudar aquele a quem ela ama, que é o espírito Pollux, que reencarna como Padre Carlos. Então, existem almas afins. Não diríamos almas gêmeas, porque isso pressupõe que são almas que nasceram juntas. Não nasceram juntas, porque cada alma tem a sua individualidade. Deus criou as almas, os espíritos, com cada um com sua individualidade, mas a construção, as conquistas, a afinidade podem sim ser parecidas e ser idênticas. Daí criaram o rótulo de almas gêmeas, mas na realidade são almas afins
que têm as mesmas aptidões e vibram nos mesmos ideais. E se buscam. Enquanto uma está reencarnada, a outra vela do mundo espiritual por aquela que está encarnada. Enquanto as duas estão no mundo espiritual, trabalham juntas no mundo espiritual. Quando reencarnam juntas, trabalham naquela existência física juntas, mas podem uma estar reencarnada e outra não estar reencarnada. Mas a sintonia psíquica continua, porque a sintonia é pelo pensamento. Não existe separação. O espírito de uma alta envergadura, ele consegue irradiar o seu pensamento da onde ele estiver e alcançar aquele a quem está sendo receptivo pela corrente vibratória psíquica do pensamento. Você é médium. Aliás, deixa eu também tirar uma dúvida minha. Eu já ouço falar muito que todo mundo tem uma certa mediunidade, alguns desenvolvem mais ou não, ou seja, que todos são médios. Isso é verdade? Sim, todos são médios. A mediunidade é uma faculdade da alma que o corpo reveste de células. No Livro dos Médiuns, Allan Kardec chega a ser peremptório. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é médium. Um simples arrepio, um calafrio, até uma combustão, um efeito físico, uma luz acender, uma luz apagar, um ruído, um processo de telecinesia, que é pelo pensamento você fazer com que movimentos, algo se movimente. Então, todos nós somos médiuns, mas uns são mais ostensivos. O que seria ser ostensivo? É aquele que tem a faculdade de produzir efeitos mais patentes. E aqueles que são menos ostensivos são aqueles que sentem um arrepio, uma presença. Isso é uma coisa também que se desenvolve com o treinamento. A né? mediunidade se desenvolve. A mais comum de desenvolver-se é a psicografia, que é você se disponibilizar para poder escrever, ditar o ditado dos espíritos. Me diga uma coisa, o médium, ele sabe quando vai desencarnar? Não. Ele pode ter uma impressão, uma ideia vaga, mas essas questões de desencarne estão muito direcionadas para o Criador. Ele pode ter um pensamento, ele pode ter uma premonição, ele pode ter uma intuição, mas saber o dia certo que ele vai desencarnar é algo que está mais direcionado à criação. Mas nós temos o exemplo de Francisco Cândido Xavier, que sentiu que iria desencarnar, fez uma prece e deitou-se e desencarnou. Então, as grandes almas podem ter esta noção, mas os espíritos comuns não sabem o dia que vai desencarnar. Mas as almas nobres, porque já participam intensamente do mundo espiritual, sentem que está perto de terminar aquela jornada, aquela caminhada. Porque um espírito como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco, que convive diariamente com um espírito como Joana de Ângeles, naturalmente sente que quando a sua desencarnação se aproximar, naturalmente vai sentir aquele processo desencarnatório, porque vive diariamente o mundo espiritual. Mas os espíritos comuns, nós outros, não temos essa condição de saber quando vamos desencarnar. Ok. Na verdade, uma outra coisa também que eu fico me perguntando, das coisas que a gente ouve, né? A reencarnação, ela pode ser uma expiação, né? Então, a pessoa vem, já ouvi falar, às vezes a pessoa veio com um determinado defeito físico em função mas pelo que você falou, isso não é bem um castigo, é uma forma de evoluir. É porque o defeito físico é a consequência do ato praticado. Se você se suicida com um tiro na cabeça, você na reencarnação futura pode trazer danos no seu cérebro e você vir com um processo de demência, um processo de esquizofrenia, que é algo que o espírito traz em si pelo algo praticado. Porque existe a diferença das doenças mentais.
A loucura, muitas vezes, é a interferência de um espírito que, atuando naquela pessoa, dá-se a entender que ela é louca. Mas, na maioria das vezes, é uma interferência espiritual que acaba degenerando as células cerebrais, causando desajustamento psíquico por aquela interferência espiritual. A esquizofrenia é diferente. A esquizofrenia é o erro que você praticou, que não foi descoberto, e você sente aquele remorso. Eu joguei uma bomba e matei 100 pessoas, ninguém viu que fui eu. Eu passei incólume daquele erro na existência física. Ninguém descobriu que eu joguei aquela bomba, mas o meu eu, o meu interior, o meu íntimo, vai fazer com que aquilo cause um transtorno psíquico nas minhas energias mentais, nas minhas células cerebrais, causando a esquizofrenia. Ou seja, é algo que eu estou me destruindo, a minha equipagem cerebral está sendo destruída por mim, porque há um processo coercitivo de dores, de erros, de angústias, de cansaço, que faz com que eu trabalhe tanto aquela energia negativa que acaba desajustando o meu equipamento cerebral. Eu causo o meu transtorno mental pelo remorso guardado pelo erro praticado e que não foi descoberto. Dizem que o espírito suicida, ele sofre muito, né? E que consequências ele tem ao reencarnar? As consequências do suicida é reencarnar com aquela área afetada da onde partiu o suicídio. Se você tem uma morte por enforcamento, se você se suicida por enforcamento, você pode desenvolver um câncer no pulmão na atual existência. Um efizema pulmonar, você ter crise de sufocamento sem entender por que você tem aquela área afetada. É oriundo de um enforcamento na existência passada. Se você ingere o veneno, você pode desenvolver um câncer na área gástrica. Você pode desenvolver uma doença que seja necessário passar por uma problemática seríssima na área intestinal. Então, tudo está relacionado ao ato praticado. Se você dá um tiro na cabeça e lesa o cérebro, você pode nascer com demência. São os retardados, porque não consegue interagir, aquela parte está danificada no corpo espiritual, atingindo o corpo físico. Porque nós temos o modelo organizador biológico que a parapsicologia apresenta, mas nós temos o perispírito, que é a denominação de Allan Kardec, que é o corpo espiritual na denominação de Paulo de Tarso. Quando lesa o corpo espiritual, automaticamente reflete-se no corpo físico, porque o corpo espiritual, o perispírito, é o liame de ligação entre o espírito e o corpo, e do corpo para o espírito. Então, tudo que se atinge o perispírito reflete no corpo. Tudo que se atinge o corpo reflete no espírito. Se eu pego uma bomba inconsequentemente e vou soltar no São João e perco meu braço, eu leso este braço no corpo espiritual. Na futura reencarnação, eu posso nascer cotó, porque eu lesei aquele órgão, aquele departamento do corpo, e é necessário que tenha um reajustamento. Ok. Meu querido Marquinhos, mais um comercial, por favor. Colégio Dominion, formando pessoas, compartilhando histórias e transformando o mundo. Foi com esse conceito que o Colégio Dominion tornou-se referência na Bahia, com alto índice de aprovação no Enem e em diversos vestibulares, sendo hoje orgulho da região cisaleira. Com professores e profissionais altamente capacitados, o Colégio Dominion garante ao seu filho educação da mais alta qualidade. Colégio Dominion, formando pessoas, compartilhando histórias e transformando o mundo. Nadel Autoservice, seu veículo nacional importado, está em ótimas mãos. Profissionais altamente treinados e equipamentos de última geração garantem a qualidade dos serviços prestados naquele precinho. Traga o seu veículo para Nadel Autoservice. Farmácia Almeida, preço baixo é aqui, com 3 endereços em Serrinha, para melhor servir. A Farmácia Almeida dispõe de um vasto estoque de medicamentos de marca, genéricos e similares, além de perfumaria, fraldas e muito mais. Tudo isso com atendimento personalizado, com os melhores preços da cidade e 3 lojas para você. Confira você também. Farmácia Almeida, preço baixo é aqui.
Tradição, experiência e qualidade são os pilares da Escola Educandário Natureza Moranguinho. Nossa missão há 30 anos é tornar o ambiente escolar mais aconchegante e familiar, permitindo que seu filho desenvolva habilidades e conhecimentos sem perder o mais importante nessa caminhada, sonhar e ser feliz. Junto com o sistema SAS de ensino, avançamos ainda mais, qualificando nossa equipe, inovando a metodologia sem perder nossa maior ferramenta, o amor. Escola Educandário Natureza Moranguinho em Serrinha. Tradição, experiência e qualidade. Boa noite, estamos de volta, internautas. Abraço ao amigo Júnior Cruz Oliveira, Antônio Delcio Araújo, Mari Carvalho Santos, Sônia Menezes, Amando Santos, meu querido Amando Santos, eu quero ver quando é que você vem aqui, hein, irmão? Estou lhe aguardando. Albertina Santana, pessoal que está aí acompanhando a gente pelo Facebook. Estamos aqui com o palestrante espírita, o médium Oswaldo Coutinho, falando sobre o assunto reencarnação. Só que eu vou fugir um pouco do tema, Oswaldo, para falar sobre o passe. Em que consiste o passe? E quais os efeitos que ele tem sobre a pessoa que o recebe? O passe é uma transfusão de energias. Da mesma maneira que existe a transfusão consanguínea, existe a transfusão de energias. O passe, ele é uma oportunidade que a pessoa que ali está se disponibilizando para tomar o passe receba o fluido espiritual, receba a energia dos bons espíritos. Porque nós espíritas acreditamos que quando o médium passista estende a mão para aplicar o passe, ele está aurindo do universo, do fluido cósmico universal, as energias necessárias para restabelecer aquela pessoa. Então o médium, ele é um canalizador. Ele recebe aquela energia, canaliza aquela energia e passa para o paciente. Então é uma forma de trocar as energias malsãs por energias sãs, porque tudo no universo vibra, tudo no universo pulsa. O pensamento, ele é fonte de energia, ele é fonte de fluidos. Quando eu penso em você, Caruso, eu emito uma onda mental que emite um fluido, que emite uma energia. Então, se essa energia negativa fica em torno de você, uma nuvem negra, pestilenta do meu ódio, do meu pensamento. E isso diariamente acumula-se sobre as pessoas. Então, quando ela vai na casa espírita, através do médium, aure o fluido cósmico universal, que é derramado como bênçãos naquela pessoa, modificando a energia, retirando aquela energia negativa e depositando uma energia sã, sadia. A pessoa sente um bem-estar, porque reflete no corpo físico. Mas o passe, ele não pode ter um efeito paracetamol, como as pessoas costumam dizer, que você vai na casa espírita, toma o passe e melhora. Você tem que ter a reforma íntima e a mudança de pensamento, porque quando você tem a reforma íntima e a mudança de pensamento, você se isola dessas energias negativas e você fica bem, perenemente, sempre bem, porque você está imune àquelas energias inferiores, porque o seu pensamento, o seu teto psíquico, que é construído pela forma de pensar, quanto mais a gente pensa, cria uma forma aritmética dos nossos pensamentos. Essa soma aritmética, ela é estabelecida como teto mental, teto psíquico. Vai criar um teto daquilo que você pensa. Se você pensa em jogos, vai ser a sintonia com aqueles espíritos ligados ao jogo. Seu teto mental vai ser aquilo. Se você pensa em bebida, o teto mental vai ser com aquelas pessoas que se afinizam com a bebida. Se você pensa em Jesus, o seu teto mental será com os espíritos superiores que trabalham para Jesus. Então, o passe, ele não pode se tornar um paliativo para que você melhore e que retorne a uma vida odierna com situações errôneas, pessimismo. Não que a pessoa tenha que ser puritana, um eunuco, mas ela tem que tentar andar
conforme os padrões, para que possa estar sempre cercado de energias positivas, porque no universo circulam as energias. Cabe a nós saber quais são as energias que nós queremos sintonizar para receber através do nosso pensamento, através da nossa mente. Então, o passe ele pode ser espiritual, que é direto dos espíritos, mas o passe mais utilizado é o misto, que é uma ajuda dos espíritos com a do médium. Há um fluido espiritual e um fluido animal. O fluido espiritual é dos espíritos, o fluido animal é do médium. Então, esse passe misto é aquele que é mais utilizado pela espiritualidade, porque há um trabalho em conjunto da espiritualidade com os médiuns para poder utilizar desse fluido material e espiritual, direcionando para aquele que sofre. Aquele que recebe melhora, mas para ele estar sempre bem, ele tem que ter uma mudança de vida, uma mudança de posição na sua vida. O médium, para chegar a ser passista, ele passa por um processo de aprendizado, de treinamento. Como é que funciona? Sim, existem cursos. No nosso centro, Deus, Cristo e Caridade, nós temos pessoas capacitadas que estudaram o magnetismo com Aristóteles Damasceno Peixinho, como Margarida Moura, como Eneida Andrade, Mariette Brito. São pessoas que conhecem profundamente o magnetismo, que estudaram o livro de Micaelos, que é um dos livros mais importantes para quem deseja trabalhar com essas questões do magnetismo. Então, assim, há um estudo e nós pedimos que a pessoa se reserve, que evite bebidas alcoólicas, que evite cigarros, que evite uma vida desregrada. Como falei, não estamos aqui procurando pessoas tecnicamente santas, mas que busquem, no mínimo, uma vida mais centrada, sem desregramento, que evite o álcool, que evite o fumo, porque aquela energia do álcool e aquela energia do fumo fica impregnada na pessoa. E você não pode doar essa energia àquele outro que está necessitado, que está carente. Então, você tem que ter uma vida regrada para poder trabalhar com o passe, que o passe é algo importantíssimo. O médium de cura é importantíssimo, porque ele está doando o que ele tem, juntamente com os espíritos, para poder curar aquele que sofre. Então, existem certas prerrogativas. Você não pode dar passe se você quer ficar em ambientes... Não que você não possa ir numa pizzaria comer uma pizza, não que você não possa ir a um show e assistir uma banda tocar, mas você deve preservar-se de certos ambientes. Você deve ter uma postura nesses ambientes, porque nós também não poderemos ser radicais em querer tirar a pessoa do mundo, mas que ela viva no mundo, mas não pertença ao mundo, como dizia Paulo. Quanto tempo mais ou menos leva para preparar para um médium se preparar até o ponto dele poder chegar a aplicar o passe? Geralmente os cursos duram em torno de 6 meses a 1 ano. E também isso varia de pessoas para pessoas. Tem pessoas que já está naquele padrão. A pessoa, eu não bebo, eu não fumo, eu não tenho vida mundana, eu estudo a doutrina espírita, eu quero aprender a dar passes. Essas pessoas levam até menos de 6 meses, 1 mês ou 2 meses. Mas aquelas pessoas que saem de uma vida mundana e buscam uma transformação, geralmente demoram mais, 6 meses a 1 ano ou 2 anos para poder aplicar o passe, para que ela possa entender do que é o passe. Nem muito rápido e nem muito demorado. Isso varia de pessoa para pessoa. Oswaldinho, foi um prazer imenso tê-lo aqui, foi bastante esclarecedor, gostaria de agradecer. E você pode estar com os microfones abertos aí da TV Eventos para suas considerações finais. Eu quero agradecer a você, Caruso, pela oportunidade, a TV Eventos, na pessoa de Marquinhos, também aos telespectadores, e dizer que vale a pena amar, vale a pena abrir a mente, estudar, entender o universo, ler as obras da codificação, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, e tentar entender os mecanismos da vida, que as pessoas possam abrir a mente, possam buscar entender a proposta de Jesus. Então,
Essa é a minha, poderia dizer que é o meu desejo, que são as minhas considerações finais. Que todos possam, nesse momento, direcionar o seu pensamento para o Cristo, para a vida, e buscar servir e amar. É isso aí, querido internauta. Boa noite a todos, um grande abraço. Até a próxima. Notas soavam tristes do violão, palavras sem sabor na letra que o compositor cantava. Versos ritmavam a canção como se russa desenhassem uma roleta e o peito se despedaçava. Era saudade